Oi, Maidana. Olá, Leandro. Bom estarmos juntos. Vem com a gente para a mesa aqui. Estamos nesse segundo bate-papo, nosso podcast da série Movies. E hoje, então, batendo esse papo contigo, Maidana, rei do show. Vamos conversar. Vamos estar Privilégio fazer parte dessa mesa, a gente poder conversar sobre esse filme, sobre esse projeto que é Movies 2022, né? Então, acho que vai ser um tempo muito legal aqui de conversa. Muito bom mesmo, Maidana. É um filme muito legal, gostei demais de assistir o Rei do Show. Conta um pouquinho pra gente qual foi o porquê de escolher essa história, esse filme, assistir em família, enfim, nos conta um pouco dos bastidores pessoal, familiar da escolha desse filme aí também. Como nós chegamos, né? Nosso primeiro contato com o Rei do Show, quando a gente assistiu pela primeira vez, foi em família. E nossa família gosta muito de filmes musicais. E esse é um filme que é um belíssimo musical, né? É um filme muito bem feito, muito bem construído, e nos encantou o filme. E aí, à medida que a gente foi assistindo, à medida que a gente foi compreendendo, né, a mensagem que o filme traz, quando nós pensamos no Movies 2022, foi quase que automático a gente pensar no Rei do Show para podermos fazer essas reflexões que a gente tem feito e faremos, né? Que legal. Filme. E tu foi colocando no plural porque realmente foi sendo uma dinâmica em família para a escolha mesmo. O Daniel. Primeiro foi Daniel. Que legal. Né? Ele que sugeriu, né? Porque eu propus, quando eu fui convidado para fazer uma das reflexões da Movies, nós sentamos, né? E começamos a decidir. Olhamos uma lista de filmes e qual vai ser o filme, né? Qual será o filme que a gente pode levar para Movies? E começamos a pensar, começamos a orar e perceber. Eu e o Daniel, quem sabe o Rei do Show? E aí eu acho que temos aí algo importante de ser trabalhado. Começamos a puxar corda e aí conversamos contigo, com a Cris, né? E imediatamente caiu no coração de todo mundo. Sim. E estamos aí então para vivenciarmos o Rei do Show na Movies. Que legal. A gente estava conversando aqui fora desse bate-papo com as câmeras juntos, né? Aqui, Maidana, mas que essa semana mesmo, né? Tava conversando com alguém e aí tu fez referência à história. Exatamente. Né? E aí a pessoa até perguntou, mas essa história é real? Então nos conta um pouquinho disso também, porque acho que isso também deve ter envolvido a escolha do filme. Sem dúvida. Os filmes baseados em histórias reais, eles proporciona um enredo, né, muito assim, forte para a gente tirar lições e aprendizados, porque é a vida de uma pessoa que, apesar de ter sido roteirizada, apesar de ter sido editada, mas o Rei do Show conta a história de uma pessoa que realmente existiu. E quando eu falei isso para a pessoa, ela disse, como assim? Ele existiu? Eu sim. O filme Rei do Show, ele conta a história de Phineas Taylor Barnum, que foi um showman do século XIX nos Estados Unidos. Ele é conhecido como criador de circo moderno. Então, um dos primeiros circos a ser montado foi essa criação dele, que foi chamado de o maior espetáculo da Terra. Então, em 1867, ele fundou esse circo, e o circo existiu até 2017. 150 anos de existência desse circo. Claro, né, foi passando, mas o nome dele permaneceu até o fim no nome do circo. Então, ele sempre foi encantado pela arte de entreter pessoas, né? De divertir pessoas. Então, ele montou esse espetáculo. O filme retrata bem isso. Quem já viu, terá a oportunidade de ver, verá que ele retrata bem isso. Ele foi trazendo pessoas para dentro do espetáculo, pessoas que tinham alguma característica diferente daquilo que normalmente as pessoas olham como normalidade dentro de uma sociedade. Então a primeira pessoa que ele contratou foi o anão. Foi um anão que ele trouxe para dentro do espetáculo. Isso já... Tu não tá falando nem do filme, tá falando da história real. Sim, da história real dele. Que interessante. Da história real dele. Estamos aqui num momento histórico-cultural bem interessante mesmo. Muito legal ouvir tudo isso. Então a primeira pessoa realmente foi um anão e tem o mesmo nome que ele utilizou no filme, foi o nome que foi o
o general, foi a figura do general, né? Era como ele era apresentado. E a partir dali, então, ele começou a trazer pessoas com alguma característica que ele pudesse explorar dentro de um espetáculo de circo. Então, essa foi a essência desse circo que ele montou lá em 1867. Muito legal isso. E é interessante o efeito de belas histórias com grandes verdades, né? À medida que tu foi falou do general, os personagens estão me vindo aqui à mente, né? E diferente de ti, musical não é uma coisa que me chama muita atenção, mas fiquei muito feliz que me abri para assistir o Rei do Show, porque me marcou profundamente, assim, né? E a questão da música, justamente ser um musical, tem músicas com letras muito marcantes, né? É um ponto alto desse filme também, né? Quem assistiu já o filme com esse olhar intencional de perceber a construção da história a partir das músicas, percebe que da primeira à última música são as músicas que dão o enredo do filme. As músicas que vão desenrolando todo o enredo do filme estão baseadas nas músicas. Inclusive as letras, né, da primeira música de entrada até a última música, elas constroem toda a meada do filme a partir das letras das canções e com belas interpretações. Né? Então esse conjunto, uma história real, com uma verdade, com verdades profundas, construídas a partir desse roteiro, com músicas que foram bem trabalhadas, com um figurino muito bonito, fez do Rei do Show esse sucesso que tem aí no cinema, e as pessoas têm assistido, têm visto. Nesse tempo que a gente tem conversado sobre a Movies, quando as pessoas viram os filmes, né? E fazendo uma enquete rápida, quantos assistiram Toy Story, quantos assistiram Duas Vidas. O Rei do Show, assim, tem gente que assistiu 20 vezes, 25 vezes. Mesmo? Mesmo. É mesmo? Mesmo. Mesmo. Eu fiquei impressionado. Eu assisti bastante em função da Movies. Sim, tu tinha que achar ali a edição, fazer o trabalho junto com toda a equipe do Ministério de Comunicação. Sim, mas lá em casa a gente... Mas teve gente que assistiu esse número de vezes por gostar do filme. Exatamente. Lá em casa, pelo menos uma vez a cada 4, 5 meses a gente assiste. Interessante. Porque, de novo, né, tem a ver com esse processo de todo esse enredo que tu bem construiu agora, né, falando das músicas, dos personagens, da história. E é interessante que tem essa força de, a cada vez que a gente olha de novo, parece que pode tirar uma verdade, né, uma grande verdade dali também. Né? Exatamente. Então, como é que foi esse processo de ir olhando a história, esse enredo, e percebendo as verdades espirituais, verdades que podem ser pensadas dali e conversadas? Conta como é que foi esse processo. O filme ele tem pelo menos assim umas 3 linhas que a gente pode olhar para ele, né? Pelo menos umas 3 linhas que a gente pode trabalhar no filme, né? Obviamente, dentro da proposta da Movies, a gente nem tinha como nós explorarmos todas as linhas possíveis. Então a gente olhou para aquela que se destaca, que é a questão do sonho. Essa é a principal essência do filme, né? Uma verdade que marca do início ao fim, que é a questão do sonho de uma criança. O filme começa, né? Acho que não tem como não dar spoiler do filme, né? A gente vai ter que conversar em cima. Vamos ter que fazer isso, né? Então o filme começa com um sonho de uma criança. A primeira cena, a segunda cena do filme é ele criança. Ele faz uma transição de imagem e ele criança junto com o pai dele, um alfaiate que produz roupas e ternos para homens, e ele ajudando o pai dele. Então a primeira cena ele se depara com uma roupa de um showman. E a partir dali se percebe que aquele era um sonho do coração dele, de se tornar alguém que trabalhasse com isso, e a partir dali ele foi construindo o personagem, a partir do sonho de uma criança. E a história foi construída em cima disso. A gente vai poder explorar isso talvez um pouco mais, a reflexão que o filme propõe nessa linha ele alcançou o sonho dele, mas qual o custo disso? Qual o custo de alcançar esse sonho? A gente vai ver ao longo do filme
que foi um preço muito alto. Depois ele teve um resgate disso, né? Mas teve a possibilidade do teve retorno. A possibilidade do retorno, né? A música final fala sobre isso, né? Então teve a possibilidade do retorno. Mas o custo para ele chegar lá, o que ele teve que... Todas as experiências, as vivências foram muito marcantes. O que ele foi abrindo mão ao longo da jornada, né? Isso acho que é um ponto marcante. Então, essa foi uma linha, para mim, a principal, onde a gente trabalhou na Movies, né? Mas também tem a questão uma fala assim, muito inclusiva das pessoas que foram sendo trazidas para o espetáculo. Né? Pessoas que a sociedade virava as costas, desprezava. Isso fica bem claro porque a gente está falando do século XIX, 1865. Então, se hoje nós ainda enfrentamos visões preconceituosas em relação a pessoas que têm uma característica diferente, que tem algo assim, imagine em 1867. Então, isso causou uma grande até revolta na sociedade dele estar promovendo um espetáculo com essas pessoas. Né? Então essa também é uma linha que o filme conduz, né? Mas olhar para esses... Aliás, tem uma das... Já que a gente tem um tempinho mais tranquilo para bater o papo aqui, tem uma das músicas que está falando isso, que é aquela da Mulher Barbada, né? Sim. Que é a This Is Me. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, vale muito a turma buscar depois um clipe que é dos bastidores dessa música, né? A gravação dessa música é algo muito emocionante, né? Depois eu fui buscar a gravação, os bastidores da From Now On, que também tem essa mesma pegada assim de mostrar a emoção que trouxe aquilo para os atores, porque não tinha como construir um filme com aquela intensidade sem que todo mundo estivesse realmente dentro do projeto, né? Sim, sem dúvida. E eles transmitiram isso muito bem, né? Muito bem. Então, mesmo. Linhas que vão sendo construídas. Essa é a segunda linha das três, das pelo menos três, né? Pelo menos três, assim, foi essa construção, né? E também, né? Eu creio que uma linha que a gente pode explorar nessa visão do filme é a questão da estrutura familiar, né? Que é também... Porque quando na última música, né, quando ele retorna a partir de uma visão que ele tem de um quadro, de uma foto que ele tirou com a esposa e com as 2 filhas. E aquilo motivou ele, fez ele perceber o que ele tinha deixado para trás e que agora ele precisava retornar. Né? Então, um belo filme, quem não assistiu, recomendo que faça isso. Porque é uma bela história. Muito bom, história. Muito bom. E da mesma forma que o ator principal ali na história dele vai fazendo escolhas, né? Como tu trouxe isso, à medida que tu foi fazendo também o processo de escolher verdades espirituais, né? Que poderiam ser compartilhadas, também teve que ir fazendo escolhas, né? Mas nos conta um pouquinho mais dos bastidores, o pessoal que acompanhou... viu isso compartilhado na tela, mas agora mais em ritmo de conversa, quais são algumas verdades centrais, temas centrais de verdades espirituais que tu escolheu? Porque teriam outros com certeza, como tu está trazendo aqui, né? Mas... Sempre que a gente fala de sonho, né, a gente pensa assim, a gente coloca algo no coração, né? Sonhos vêm por esse caminho, né? É algo que aquece nosso coração, que a gente tem desejo de buscar, de alcançar, que a gente, né? E aí me parece que a grande verdade que a gente precisa equilibrar nisso é até onde aquilo é um desejo do meu coração, até onde aquilo é um sonho meu, ou aquilo é algo de Deus para minha vida. Essa é a reflexão que a gente sempre precisa fazer, que a gente precisa olhar para esse contexto, a gente precisa olhar para aquilo que está me movendo, né? Primeiro, o que está me movendo. Que me move, né? E saber se aquilo é um desejo do meu coração, discernir isso, né? Se é um desejo do meu coração ou se é algo de Deus para a minha vida. Porque a palavra diz, né, que nosso coração é enganoso.
nosso coração nos engana, as nossas emoções nos enganam, né? E aí a gente precisa ter esse discernimento. Para mim, essa é a principal reflexão a partir desse filme, né? Eu comecei a olhar para ele, né, construindo a reflexão na Movies e começando a sondar o meu coração. Sim. Né? As coisas que eu tenho buscado, os planos que eu tenho traçado, os sonhos que eu tenho estabelecido, e a proposta de Deus, isso vem de ti para minha vida? Isso é o teu propósito? Ou isso é algo do meu coração? Isso é algo que a minha humanidade deseja? Ou que as minhas emoções estão me conduzindo? Porque as nossas emoções, e ao longo do filme isso fica na história de Barnum, isso fica evidente, ele sempre quis mais. Sim, né? Esse coração enganoso fica fácil, digamos assim, de perceber na vida dele ali, né? Quando vai passando as cenas, Exatamente. O sucesso acontecendo, mas isso fica palpável de perceber na vida dele. Quando ele alcançou o sucesso com o circo, que o circo se consolidou, não foi suficiente. Foi aí que ele... Spoiler de novo. Não, mas vamos lá. Vamos embora. Foi aí que ele foi para a Inglaterra conhecer a rainha. Lá ele conheceu uma cantora, Jane Lynn, e aí percebeu uma oportunidade de alcançar mais um degrau, mais reconhecimento, mais dinheiro, mais fama. Subiu esse degrau. Então, o coração enganoso, ele nos conduz por esse caminho. E a gente sabe, né, também lá, Provérbios, tem muitos caminhos que parecem bons aos olhos, né? Mas o fim deles é morte. O fim deles é morte. Então, o coração enganoso, ele vai... Se a gente não consegue discernir bem, entender, ouvir Deus nesse processo, a possibilidade de um desastre ali na frente é muito grande. E é profundo isso, né, Maidana? Porque como a gente falou, né, um filme pode ser visto por muitas perspectivas, né? A questão do filme, quem gosta de foto, né? Pode analisar o filme através das fotos, enfim, das imagens que tem, todo o enredo, mas é muito especial quando a gente está entende que os nossos óculos podem estar centrados em Jesus, e aí ele promove esse tipo de reflexão, né? Não só do filme em si, mas como que isso pode gerar reflexão para a minha vida, que foi o que tu estava compartilhando com a gente aqui, né? Essa reflexão dos meus sonhos, até que ponto eles estão em sintonia com os sonhos de Deus, ou seja, aprofunda assim a conversa, e isso é muito bom, né? Deixa de ser a história baseada em histórias reais e passa a estar baseada na nossa história real também, né? Eu creio que essa é a proposta da Movies, né? A Movies vem com essa proposta, da gente olhar para filmes que aparentemente, né, se a gente passa rápido, a gente vai ter um momento de entretenimento ali, de diversão, com a família, com amigos, vamos rir junto, vamos chorar junto, se assustar junto, dependendo, né? Mas se a gente está atento e perguntando, né, para o Espírito, o que eu posso aprender nisso? Quando eu creio que nesse processo de lidar com sonhos, de lidar com esse aprendizado, assim, de discernir aonde está Deus e onde está o meu coração naquele processo. Não que Deus esteja longe do meu coração, não é isso, mas de discernir se aquele desejo, aquele sonho vem do meu coração, vem do coração de Deus para a minha vida. Aprender isso exige uma postura de humildade, né? Exige uma postura aonde qualquer orgulho a gente abre mão dele. Por quê? Porque tem muito aprendizado ali que eu vou precisar ouvir e vou ter que perceber, né? E Deus fala de muitas maneiras, né? Inúmeras maneiras. Tu contemplativo, né? A natureza. Imagina tu lá olhando a lua essa semana, que estava belíssima, né? Então, pessoa contemplativa com a natureza. Tem pessoas que ouvem Deus numa leitura, num livro, numa música. Então, a gente olhar para um filme com esse olhar, com essa intencionalidade,
Nem sempre a gente faz isso, né? Tem dias que a gente tá afim só de sentar e se divertir. Sim. Né? E Deus tá nessa... E tá valendo também, né? Se é uma boa escolha de diversão, claro. aí é o ponto importante, né? Sem dúvida. Aí Deus tá junto naquela... Se divertindo junto ali, né? A gente pode dizer isso. Mas se a gente entra com essa postura, então se a gente se abre para isso, a gente tem grandes possibilidades de aprendizado e de crescimento, né? Dani, eu tô curioso aí, porque ainda não... Vocês já prepararam o material, né? Eu ainda não acompanhei, tô junto com a turma ali para acompanhar junto. Mas tu falou das 3 linhas. Imagino que não tenha podido trabalhar as 3 linhas no filme, teve que fazer escolhas, né? Mas aí o podcast é justamente uma oportunidade daqui a pouco pra gente ir além. Não sei se tu chegou a trabalhar essa questão dos que estavam à margem, né, da sociedade, os personagens do circo em si, mas te ouvindo sobre isso também me aproxima muito do que foi a vida de Jesus aqui, né? Ele caminhou e conviveu e escolheu o convívio com os excluídos, né? Com os que estavam à margem. Então, deu para abordar esse tema? Passou essa foi uma escolha difícil. Imagina. Essa foi uma escolha. Apesar de estar, né? Apesar de estar presente nas cenas que foram destacadas para movies, a formação do circo, né? Porque é a essência do filme gira em torno do circo, sim, né? É o elemento central de conexão de todas essas histórias. E essa ideia que ele teve de montar o circo dessa forma foi justamente por ele ter sido alcançado, digamos assim. Tem uma cena quando ele... Lembrou da cena, né? Quando ele pega um pão e corre, tá com fome, e aí o dono da padaria retira o pão dele, ele fica caído, e aí vem uma pessoa e dá uma maçã para ele. Né? E aí, essa maçã, muito tempo depois, ele pensando, né? Porque eles estavam numa grande dificuldade financeira, a família, né? E ele pensando como que ele poderia sair daquele contexto. Na mesa dele tem uma maçã. Não lembrava dessa cena. Não lembrava? Não, detalhe, e aí foi ali, isso que disparou. E aí ele pega a maçã, olha, e provavelmente ele lembra daquela pessoa que entregou para ele. E aí ele tem a ideia. E aí ele começa, então, a criação, né? Então, ou seja, nesse contexto, nesse cenário, ele foi alcançado por alguém, né? Alguém estendeu a mão para ele, e ele, a partir disso, pôde estender a mão para outras pessoas. Muito bom. Né? Pôde estender. E na última música, não tem como não falar da última música. Né? Vamos lá, vamos conversar tudo. Na última música, a fala foi essa, né? Eles perderam o circo, né? E aí eles disseram, as participantes lá, os personagens, né? Os integrantes do circo, disseram para ele, né? Você nos deu esperança, você nos deu, resgatou nossa dignidade, e você nos deu um lar, e nós queremos voltar para casa. E aí a música, como eu disse, né? As músicas constroem, né? o enredo. Então, ao mesmo tempo que ele foi alcançado, né, pela graça, ele pôde derramar graça sobre a vida de pessoas e dar dignidade para elas, né? Que foi o que Jesus fez conosco, né? Foi o que ele fez conosco. Ele nos deu dignidade, ele nos resgatou a identidade, que foi o que ele fez com aquelas pessoas, resgatou a identidade delas, e a partir disso, né, ele pôde trazer essa dignidade para aquelas pessoas. Muito bom. É essa linha que a gente não conseguiu explorar. Mas que bom que a gente está conversando aqui agora. Olha só, então para isso que também está servindo o podcast, poder ir além, porque realmente a gente estava conversando essa semana, né? A escolha de cenas, né? Porque não é o filme inteiro, então tem que fazer a escolha das cenas intercalando com reflexões. Exatamente. E tudo isso centrado em Jesus, ou seja, dá para conversar muito mais, né? Então que bom que a gente dá para explorar bastante. Que bom que a gente está aproveitando esse espaço aqui para tu contar um pouquinho além do que foi repartido, inclusive ali nas gravações, né? E que é um desafio, né? Sim. É um desafio tu olhar para
para toda essa riqueza de conteúdo, né? E discernir exatamente por onde, né, a gente ia caminhar, mas graças a Deus, creio que vamos ter aí tivemos, né? Deus quiser, tivemos um bom resultado, né? Que legal, na proposta. Que legal. E de outras ênfases escolhidas ou não? Daqui a pouco, como a gente foi batendo papo aqui, nos permitiu ir para abordar temas que tu não aprofundou tanto ali, tu que segue o caminho aqui, Maidana. Quer ir num tema, escolher e abordar um pouquinho mais um tema que foi abordado e esticar um pouquinho mais isso, ou daqui a pouco uma outra perspectiva do filme que até poderia ter sido trazido e tu acabou não trazendo? Como que tu acha que a gente pode seguir aqui? Minutos finais aqui do nosso bate-papo, mas dá vontade de dar mais. Mas eu creio que a gente pode ficar na ênfase que foi dada mesmo, porque é muito rica, né? Eu destaquei um texto lá de Jeremias, né, 29:11, que diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro, né? Então, se eu pudesse trazer um texto para essa linha que nós seguimos no Rei do Show, eu creio que esse texto fecha bem com esse propósito, né? Porque muitas vezes nós pensamos que conseguimos dar conta da nossa vida. Muitas vezes nós pensamos nisso, né? Pensamos, não, pode deixar que está sob controle, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que... Deixa comigo, né? Deixa comigo, né? Foi o que Barnum fez. Ele não ouviu ninguém. Ele até foi alertado, né? Tem uma fala da esposa dele que veio inclusive pro trailer. Sim. O trailer ficou muito lindo. E aquela fala da esposa, né, é muito significativa. Ela vai marcando, né? Foi tudo e parece que não foi suficiente. Parece que não foi suficiente para você. Até quando, né? Exato, foi exatamente esse momento, né? E aí essa fala comunica sobre isso. Sobre o quanto que o nosso coração vai sempre querer mais. O quanto que nós pensamos que temos o controle nas nossas vidas. Isso é orgulho, isso é arrogância, isso são coisas que estão lá dentro desse coração enganoso. E quando nós percebemos e discernimos isso e submetemos os nossos planos ao Senhor, submetemos os nossos planos a Deus, a gente então sai do cenário e permite que Ele conduza. Tem um momento no filme que ele acorda, que ele percebe que ele precisa voltar. E aí ele começa a viagem de volta. É o cair em si. Retorna aos amigos, vezes, né? Retorna à família, né? E termina na última cena ele dizendo que era isso que eles precisavam. mexe com a gente. Nossa, né? Era isso que eles precisavam. Então era simples. Mas ele seguiu seu coração, seguiu sua ambição, sempre querer mais, né? Mas que bom que existe graça, né? Que bom que ele pôde voltar, fazer o caminho de volta e reconquistar tudo isso. Retornar, né? Retornar. Baseado na graça, né? Como é bom a gente conversar. Eu ia te falar, eu acho que tu não tinha tomado nenhuma aguinha até então, né? Quase vazio. Que bom então. Como é profundo a gente conversar sobre belas histórias, com grandes verdades, centrado em Jesus, mexe com a gente, né? Mexe com o nosso intelectual, mexe com a nossa emoção, mexe com a gente por completo, né? Legal ver as lágrimas aí de belas histórias e grandes verdades, Maidana. Cara, que bom, Maidana. Fica aí a turma já, quem pôde acompanhar aqui e como a gente falou, né? A busca por essa verdade centrada em Jesus, né? Dá pra turma com certeza assistir mais vezes o filme, né? Meditar em outros textos bíblicos. Então, obrigado. Foi Eu que agradeço. Uma emoção. Privilégio. Uma alegria. Privilégio poder participar dessa mesa contigo e conversar sobre esse filme que é muito bonito, realmente. Legal. Obrigado, viu, Maidana? Gente, vocês viram aí? Coisa boa a gente poder estar juntos. A gente encerra esse segundo bate-papo aqui, segundo podcast, então, da série Movies. Foi muito bom estarmos juntos. Um abração.